Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós também nesse dia. Que alegria que nós podemos estar aqui, hoje dia 14 de janeiro, talvez vocês estejam assistindo esse culto em outro dia, mas que bom que nós podemos estar aqui reunidos. Muitos ainda estão de férias, muitos já tiveram que voltar ao seu trabalho, mas que bom que nós podemos estar participando desse culto, mesmo ele online, mas a presença de Deus possa estar na sua vida, que a sua graça também esteja contigo. Nesse ano de 2024, estamos recém-iniciando o ano, hoje segundo domingo de Epifania, esse período, como nós ouvimos semana passada, que nos lembra que Jesus Cristo, a luz do mundo, veio habitar entre nós e veio trazer luz para as trevas dos nossos corações. E hoje eu gostaria de compartilhar a palavra com você, que se encontra lá no livro de 1 Samuel, o livro lá do Antigo Testamento, um dos primeiros livros da Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. E eu gostaria de fazer a leitura dele. Diz assim: Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar, e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel, e o menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel! Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. E o Senhor o chamou pela terceira vez. E novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vai e deite-se. Novamente: Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Que palavras lindas essas. Samuel ele era filho de Ana, e Ana não podia engravidar, talvez você conheça essa história, e ela pede um filho ao Senhor. E ela está no templo, ela está junto com Eli, no tabernáculo, ali na tenda da presença do Senhor. E Eli, ele até se revolta com Ana, porque ela está orando sem orar em voz alta, apenas mexendo as bocas, e ele acredita que ela esteja bêbada. E ele diz para ela não ter essa atitude dentro da casa do Senhor. E daí ela derrama o coração dela, dizendo que ela não podia ter filhos, que esse era o desejo. E ele faz uma promessa a ela, uma promessa que vem da parte do Senhor, dizendo que ela engravidaria e teria um filho. E ela dedica esse filho, esse Samuel, então, ao Senhor. O filho que ela tanto esperava, ela dedica, ela entrega ao Senhor. E agora esse Samuel, então, ele está na presença de Eli, ele está lá na tenda. E diz o texto que, bem logo no início, deixa eu só olhar aqui. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Então, ele foi dedicado ao Senhor. E olha só que interessante, naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras. E visões não eram comuns. Samuel, ele vive num momento em que a presença do Senhor no meio do seu povo, ela não era mais comum. Antes as pessoas recebiam visões, recebiam mensagens do Senhor. A gente vai ver Abraão conversando com Deus. A gente vai ver outros personagens bíblicos como Noé também conversando com Deus. Noé, Abraão e tantos outros. Em Êxodo nós temos Moisés, que é chamado por Deus a libertar o povo de Israel. Depois Josué, a gente tem invadindo a terra prometida e conquistando essas terras. E Deus falando com os seus servos, falando com os seus profetas, e eles anunciando a mensagem.
E depois nós temos o período dos juízes, os juízes que governaram essa terra de Israel, onde nós temos Sansão, nós temos outros personagens que também tiveram contato com Deus. Porém, aqui a gente vive nos últimos momentos do tempo dos juízes. Samuel foi o último juiz, depois quando ele se torna adulto, né? Mas ele é o último juiz. Mas ali já não era mais tão comum a palavra do Senhor. E nesse texto a gente percebe alguns motivos por que isso acontece. E eu gostaria de trazer eles nesse culto. E talvez eles sirvam também para você poder analisar a sua vida espiritual. Também para você poder olhar para a sua vida espiritual e poder perceber o quanto Deus quer falar contigo, mas talvez Ele não está encontrando essa oportunidade. Nós vivemos num mundo muito barulhento. Aqui tem a mata, talvez vocês vão ouvir alguns gatos miando, vocês vão ouvir o sininho aqui tocando por causa do vento, mas aqui no meio da mata a gente consegue se acalmar, a gente consegue ter um pouquinho mais de silêncio. Mas no meio da cidade é barulho o tempo todo, é carro, é buzina, é som alto, é muita coisa que acontece muitas vezes. Até muitas vezes a gente já não consegue mais se aquietar, a gente entra em casa e a primeira coisa que a gente faz é ligar a televisão porque a gente não gosta de silêncio. Quando a gente está na praia, talvez nesse tempo de férias, que alguns talvez estejam, a gente vai perceber como tem barulho na praia. A gente quase nem consegue mais ouvir o mar, porque é muitas vezes as pessoas caminhando, o pessoal que vende picolé, vende alimento na praia, gritando, oferecendo, e a gente não consegue mais sossegar, a gente não consegue mais silenciar. E olha só o que acontece. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Talvez porque em meio ao barulho já naquela época as pessoas não conseguiam mais ouvir Deus se expressar. E talvez um passo a mais, talvez as pessoas não queriam mais nem ouvir, elas não buscavam mais ao Senhor com todo o seu coração. Vai dizer que os filhos de Eli, Eli tinha alguns filhos, e naquela época o pai era sacerdote, era religioso, e passava esse sacerdócio para os seus filhos, porque era o sacerdócio era passado de geração em geração. E os filhos de Eli, eles eram extremamente irresponsáveis, irreverentes da presença do Senhor. Tanto é que Deus acaba matando eles por causa dessa irreverência, dessa falta de zelo diante do Senhor. Provavelmente as pessoas não buscavam, apesar do barulho, mas também as pessoas não queriam mais ouvir a voz do Senhor. E um dos indícios que dá isso, diz no texto que a lâmpada de Deus ela já estava se apagando, ela ainda não havia se apagado, mas estava por se apagar. Dentro da tenda do Senhor, da tenda do encontro, existia a menorá, que era o candelabro de 7 braços, onde tinham 7 velas, mas não eram velas como as de hoje, que eram colocadas velas com cera, mas eram velas com azeite, com óleo. E o óleo precisava ser reposto para as velas continuarem queimando, para essas lâmpadas continuarem acesas. Mas olha só o que diz em Êxodo, que era um dos mandamentos de Deus, e depois vai se repetir em Levítico. Êxodo 27, 20 diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter acesas sempre as lâmpadas. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. A ordem que eles tinham é de manter as lâmpadas sempre acesas. E logo no início do texto nos diz que as lâmpadas estavam quase se apagando. Ou seja, havia uma irreverência. Não uma reverência, mas uma irreverência. Uma falta de zelo, uma falta de amor pelas coisas do Senhor. Porque se diz o texto que elas estavam quase se apagando, não quer dizer que eles estavam por repor, mas o texto quer nos mostrar, nos dar um indício de que eles não se importavam muito mais com a forma como Deus queria ser adorado, como Deus queria ser louvado naquele tempo, que era uma coisa simples, manter as velas acesas. O segundo ponto diz que Eli estava quase cego. É claro que aqui é uma cegueira física, mas a gente pode entender também como sendo uma cegueira quase que espiritual que ele tem. Eli já não consegue mais ver as coisas do Senhor.
Eli está afastado do Senhor. Eli vê que os seus filhos, eles vivem uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor e não os corrige. Eli, enquanto sacerdote de Israel, ele provavelmente, assim como fazia com os filhos, ele faz com a nação. Ele não tem mais o pulso firme de ser o líder da nação de Israel, mas a nação está se desviando dos caminhos do Senhor. Ou seja, eles já não cuidam mais das ordens de Deus e também os seus líderes estão cegos. E por último diz, Samuel dormia na casa do Senhor. Mas ali, em meio a toda essa situação que Israel está vivendo, Deus olha em direção a um menino e Deus percebe nesse menino alguém que tem uma atitude diferente. Ele dormia na casa do Senhor, junto à arca do Senhor. E isso nos faz entender que, de novo, mesmo que seja uma coisa física, mas também há algo espiritual aqui. Samuel, ele tinha uma atitude diante do Senhor diferente das outras pessoas. O óleo do candelabro que se apagava, muitas vezes depois, conforme a gente vai lendo a Bíblia, o óleo sempre é comparado à ação do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a parábola de Jesus das 10 virgens, e 5 eram prudentes e 5 eram nécias, tolas, vai dizer que as 5 prudentes, as inteligentes, elas carregavam óleo, e as nécias não carregaram muito óleo, e por isso esse óleo das lâmpadas delas se acabou. E depois, quando a gente vai olhar os comentaristas, as pessoas, eles sempre comparam esse óleo com a ação do Espírito Santo na vida delas. Ou seja, aquilo que estava acontecendo na nação de Israel, o barulho que não permitia mais as pessoas ouvirem a Deus, a cegueira de Eli nos mostra que, em meio a uma sociedade que não busca mais ao Senhor, Deus dirige os seus olhos a Samuel, que dormia próximo à presença do Senhor, na tenda do Senhor, próximo à arca do Senhor. E é interessante, porque Deus chama Samuel, Samuel. E no meio da noite, Samuel, que ainda não ouvia falar do Senhor, ele corre até Eli e pergunta, o Senhor me chamou? E Eli diz, não te chamei, volta a dormir. Isso se repete 3 vezes. E Eli, que tinha uma caminhada com Deus, talvez no seu passado, e agora está ficando cego, mas ele ainda se lembra que pode ser Deus chamando o pequeno Samuel. E ele diz para Samuel, quando Deus falar, quando tu ouvir essa voz de novo, diz, Senhor... deixa eu só achar aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, o teu servo te escuta. Olha só que interessante. Senhor, o teu servo te escuta. Deixa eu só voltar aqui. Samuel, fala, pois teu servo está ouvindo. Fala, pois, Senhor, o teu servo está ouvindo. Olha que interessante. 2 coisas. Uma é reconhecer Deus como Senhor, acima dele, e servo em obediência. E talvez não, com certeza, essa é uma das coisas que nos falta hoje em dia. A gente reconhecer Deus como nosso Senhor, Deus estando acima de nós. A verdadeira sabedoria vem do temor ao Senhor. A sabedoria nasce do temor ao Senhor, de se colocar em obediência a Ele. É nessa posição que Samuel se coloca. E é nessa posição que Samuel se coloca também que os olhos de Deus se dirigem a Samuel. E eu entendo que o texto de hoje, a palavra de Deus de hoje, ela quer ser uma luz para o nosso ano de 2024. Aonde você vai se posicionar nesse ano? Você vai ser como Eli? Você vai ser pior, como os filhos de Eli, que eram ainda mais irreverentes, tinham menos amor ainda pelas coisas do Senhor? Ou você vai ser semelhante a Samuel? E o meu convite a você nesse ano é que você possa ter uma atitude semelhante à de Samuel. Que você possa buscar o Senhor com todo o seu coração. O texto nos fala que Samuel ainda não conhecia o Senhor porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Muitas vezes a gente quer que Deus fale de forma audível conosco, como se fosse um sonho, como se viesse uma palavra ao nosso coração, o Espírito Santo falando, e que bom quando essas coisas acontecem conosco, que a gente pode sentir uma paz, que a gente pode sentir e ouvir a voz do Senhor, mas muitas vezes a forma como Deus vai falar contigo e comigo é por meio da sua palavra, por meio da Bíblia Sagrada. E quando nós lemos ela, assim como nós ouvimos semana passada, este é meu filho amado, em quem eu me alegro, e nós recebemos essa palavra, é esse o desejo de Deus. E o meu convite para você, no ano de 2024, é que você possa ler
a palavra de Deus. Que você possa buscar a Deus por meio da sua palavra. Que mais do que esperar palavras audíveis e que se elas acontecer, que bom. Mas se elas não vierem, que você ainda assim possa buscar Deus por meio da sua palavra. Perceba, Deus ele chama um menino em vez do sacerdote da época, Eli. Deus chama um menino Samuel porque ele tinha um coração temente a Deus. E não chama Eli, o sacerdote, porque ele estava desviado, afastado do Senhor. Isso significa dizer que a sua busca por Deus, ela deve ser maior do que a busca que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus líderes, qualquer pessoa tenha. A sua busca por Deus ao longo de 2024 deve ser maior. Mas é mais fácil a gente ter uma atitude semelhante à de Eli do que semelhante à de Samuel. Por isso nós precisamos de força, de coragem, de decisão, e nós precisamos ter essa sinceridade de coração de dizer, agora no início, hoje dia 14, ou quando você está assistindo, eu vou buscar o Senhor assim como Samuel. As lâmpadas da menorá, da lâmpada do Senhor no meu coração, o Espírito Santo, eu não vou deixar que ele se apague, mas pelo contrário, eu vou nutrir esse Espírito Santo dentro de mim com a palavra de Deus cada vez mais para que a chama do Senhor possa se acender. Que esse possa ser o desejo do teu, do meu coração, de nós como comunidade, que nós como Igreja Luterana de Orleans, nesse ano de 2024, possamos buscar intensamente ao Senhor e não sermos cegos ou permitirmos que essa lâmpada se apague. Que assim nós possamos buscar o Senhor e que Ele te abençoe. Amém. Gostaria de novamente, antes de orar, antes de finalizar esse culto, deixar 2 avisos. Novamente, o mesmo aviso da semana passada, mas semana que vem, dia 21, nós recomeçamos nossos cultos presenciais às 19 horas. Então, se você já está por Orleans, nós te convidamos a participar dos nossos cultos. Eles são transmitidos online, então quem estiver na praia, quem ainda estiver de férias, pode assistir online, mas às 19 horas, que é paralelo à transmissão do nosso culto. E o segundo aviso, eu gostaria de convidar que nós pudéssemos fazer nossas contribuições, nossa oferta, nosso dízimo, por meio da chave Pix, que está na descrição desse vídeo. Então, se você está na praia, se você está de férias, mas você é um membro da nossa comunidade, você quer contribuir com esse nosso ministério e as nossas contas, elas continuam chegando no mês de janeiro, nós temos responsabilidades financeiras a assumir, então que você possa fazer também a sua contribuição por meio da chave Pix, que está na descrição logo abaixo, então, desse vídeo, logo ao final do culto. Nós agradecemos todas as ofertas, sua oferta de gratidão, seus dízimos, porque isso permite também que nós continuemos nosso trabalho de proclamar o Evangelho de Deus. E eu convido agora sim para nós encerrarmos esse culto em oração. Amado Deus, obrigado porque em meio a uma sociedade barulhenta, em meio ao barulho que acontece, os teus olhos se voltaram naquela vez para Samuel que te buscava. E nós pedimos e oramos, Senhor, que nós possamos ter um coração semelhante ao de Samuel, que tem o desejo de estar na Tua presença. Que nesse ano de 2024 nós possamos Te buscar ainda mais intensamente, que as lâmpadas da nossa vida possam não estar se apagando, mas que a chama do Teu Espírito Santo possa ser sempre alimentada pelo Teu Espírito Santo e por meio da Tua palavra. Nós oramos também, Senhor, que nós não fiquemos cegos espiritualmente, mas que nós possamos ver com clareza tudo aquilo que Tu tens feito. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra e, se Tu quiseres, também por sonhos, por revelações. Tudo mais, Senhor, nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Amém. E até semana que vem, no nosso culto presencial novamente. Um bom domingo, uma boa semana a todos.